bem-vindos ao Você Já Viu, analisando o filme O Poço 2. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Você Já Viu, o canal onde mergulhamos nas profundezas das obras mais polêmicas e cheias de significados. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a tão aguardada sequência de um dos filmes mais intensos já lançados pela Netflix, O Poço 2. Se o primeiro filme chocou e fez todo mundo pensar, será que o segundo conseguiu manter o mesmo nível de impacto e profundidade? Bom, hoje vamos analisar essa continuação polêmica, entender o que ela acrescenta ou não à franquia e, é claro, decifrar o seu final. Então, se você está preparado para mais uma viagem ao mundo sombrio e claustrofóbico dessa prisão vertical, fica com a gente até o final. Comparação com o primeiro filme. Logo de cara, O Poço 2 já deixa claro que segue a mesma estrutura narrativa do primeiro filme. A prisão vertical continua sendo o palco central, com os personagens enfrentando a mesma luta brutal pela sobrevivência. Assim como no original, a plataforma de comida desce pelos andares, com a comida ficando mais escassa à medida que desce. Porém, dessa vez, há uma dose extra de violência e um tom mais sombrio. O segundo filme aumenta a intensidade das cenas, tornando o sofrimento ainda mais gráfico e perturbador. No entanto, o que falta a essa continuação é o elemento surpresa que marcou o primeiro filme. No original, a ideia de uma prisão vertical com uma plataforma de comida descendo era chocante e inesperada, criando uma atmosfera de tensão única. Em O Poço 2, esse conceito já é conhecido, o que reduz o impacto inicial e deixa o filme com uma sensação de mais do mesmo. Ainda assim, o filme se aprofunda mais na complexidade dos personagens e no desenvolvimento dos temas já apresentados no primeiro. Há mais camadas de moralidade e um mergulho ainda mais profundo na psique humana, explorando até onde as pessoas são capazes de ir para sobreviver ou tentar fazer a diferença em um sistema brutal e opressor. Recepção crítica negativa. Quando O Poço 2 foi lançado, a recepção crítica não foi muito positiva. As avaliações baixas não foram necessariamente uma crítica à qualidade do filme, mas sim à sua própria existência. Muitos críticos e espectadores sentiram que a história de O Poço já havia sido concluída de forma satisfatória no primeiro filme e que uma continuação era desnecessária. A sensação geral foi de que o segundo filme não acrescentou muito ao universo estabelecido, mas sim reciclou os mesmos elementos sem o mesmo frescor do original. Porém, é importante destacar que, apesar das críticas, O Poço 2 ainda tem seus méritos. Ele aprofunda algumas temáticas deixadas em aberto no primeiro filme, mesmo que de forma mais previsível. Para os fãs do primeiro, pode ser interessante ver mais desse universo distópico e as novas maneiras com que ele desafia a moralidade e os limites humanos. Temática do filme. Assim como seu antecessor, O Poço 2 permanece uma crítica incisiva à natureza humana e suas falhas mais profundas. O filme revisita os temas de egoísmo, solidariedade, sofrimento e sacrifício, mantendo o foco em uma sociedade desumana e desigual. No entanto, desta vez, essas questões são tratadas de maneira ainda mais explícita e direta, sem escolher lados ideológicos. O filme não se preocupa em oferecer soluções ou apontar culpados específicos. Ele apenas mostra como o ser humano pode ser brutal ou compassivo quando confrontado com circunstâncias extremas. O conceito central de O Poço 2 ainda gira em torno da desigualdade na distribuição de recursos e do egoísmo que essa dinâmica perpétua. No entanto, a continuação adiciona novas camadas à narrativa, tornando a crítica social mais complexa e aprofundada. O filme explora até onde uma pessoa está disposta a ir para sobreviver e o que ela seria capaz de sacrificar em prol de um possível bem maior. Nesse sentido, ele questiona se a verdadeira solidariedade é possível em um sistema que incentiva a competição e a luta pela sobrevivência. Enquanto o primeiro filme trazia uma sensação de surpresa e choque com a premissa do poço vertical, o segundo aposta em uma visão ainda mais sombria e intensa do que o sistema pode fazer com a mente e o corpo humano. O filme apresenta personagens que representam diferentes facetas da moralidade, como aqueles que tentam organizar a comida de maneira justa, mas acabam se corrompendo ao longo do tempo. A ideia de que o ambiente molda a moralidade é mais explorada, mostrando como até mesmo os indivíduos mais altruístas podem ser transformados em seres desesperados e violentos diante da escassez. Um dos pontos mais interessantes de O Poço 2 é como ele consegue mostrar que, mesmo em meio ao desespero e à degradação moral, ainda pode haver atos de solidariedade inesperados. Os personagens encontram maneiras de ajudar uns aos outros, mesmo sabendo que qualquer ato de bondade pode comprometer sua própria sobrevivência. E isso adiciona uma camada de complexidade à trama, fazendo com que o espectador questione se, mesmo em um ambiente tão hostil, ainda existe espaço para a compaixão genuína.
No geral, O Poço 2 mantém o mesmo tom crítico do original, mas com uma abordagem mais intensa e direta. A narrativa não oferece esperança fácil, mas sim uma visão realista e crua das condições humanas sob extrema pressão. Ao mesmo tempo, o filme reforça a mensagem de que, mesmo nos piores cenários, a capacidade de se sacrificar pelos outros ainda pode surgir, desafiando as expectativas e nos fazendo refletir sobre o verdadeiro limite da moralidade humana em um mundo implacável. Impacto visual e personagens. Se há algo que O Poço 2 faz bem, é criar um impacto visual perturbador. As cenas de violência são ainda mais gráficas, e o filme não economiza em mostrar a degradação humana em sua forma mais crua. O design de produção, assim como no primeiro filme, é eficaz em transmitir a sensação de desespero e claustrofobia. A fotografia sombria e os cenários opressivos contribuem para a sensação de desespero que permeia todo o filme. Os novos personagens também são um ponto forte do filme. Eles trazem novas perspectivas e histórias para a trama, adicionando mais simbolismo à narrativa. Alguns personagens representam a esperança, enquanto outros são o retrato do egoísmo levado ao extremo. As atuações são sólidas e ajudam a tornar a narrativa mais envolvente, mesmo que o roteiro seja um pouco previsível em alguns momentos, explicando o final de O Poço 2. O final de O Poço 2 segue o mesmo padrão de ambiguidade do primeiro filme, deixando muitas perguntas em aberto e oferecendo múltiplas interpretações. Nos momentos finais, vemos o protagonista, que chegou aos níveis mais baixos do poço, tomando uma decisão drástica. Ele decide se tornar parte da mensagem de mudança, sacrificando sua própria sobrevivência em um ato de redenção e sacrifício. A grande diferença é que, dessa vez, a mensagem parece ter um propósito mais claro. Enquanto no primeiro filme, a garotinha representava a esperança e o futuro. No segundo filme, o foco está na escolha consciente de sacrificar-se em nome de uma tentativa de quebrar o ciclo vicioso do sistema. O protagonista decide se tornar o alimento simbólico para os níveis superiores, sugerindo que, para haver mudança, é necessário um sacrifício radical e voluntário. A última cena é carregada de simbolismo, mostrando essa plataforma subindo com o corpo do protagonista em uma posição que lembra uma oferenda. Isso deixa a questão em aberto. Será que a mensagem finalmente será compreendida pelos que estão no topo? Ou será que, mais uma vez, será ignorada em prol do egoísmo e da sobrevivência individual? O final ambíguo desafia o público a refletir sobre a possibilidade de mudança em um sistema tão corrompido e fechado. Conclusão e nota. Em resumo, O Poço 2 é um filme que consegue manter o espírito do original, mas que não traz o mesmo impacto surpresa do primeiro. Ele aprofunda os temas de maneira mais explícita, adicionando novas camadas de complexidade à crítica social e moral. As cenas de violência são mais intensas e os personagens mais extremos, tornando o filme uma experiência visual e emocionalmente desgastante. Apesar das críticas negativas, O Poço 2 ainda vale a pena ser assistido, especialmente para aqueles que apreciaram o primeiro filme e querem ver mais sobre esse universo distópico. Se você está disposto a encarar novamente essa jornada claustrofóbica e cheia de dilemas morais, o filme pode oferecer uma reflexão interessante sobre até onde somos capazes de ir em nome da sobrevivência e da mudança. Dito isso, nossa nota final para O Poço 2 é 8/10. Ele pode não ser tão impactante quanto o primeiro, mas ainda consegue provocar reflexões importantes sobre a condição humana e a desigualdade social. E aí, pessoal, chegamos ao fim dessa análise sobre O Poço 2. Assim como o primeiro filme, essa continuação é cheia de metáforas sociais e filosóficas que nos fazem questionar a natureza humana, as desigualdades e o quanto estamos dispostos a sacrificar pelo bem comum. Mesmo com suas falhas e uma recepção crítica dividida, O Poço 2 nos deixa com uma mensagem clara. Em um sistema injusto, a mudança real exige sacrifícios significativos e a coragem de enfrentar as próprias limitações. O final ambíguo do filme é um convite para a reflexão. Será que a mensagem de sacrifício será entendida? Ou tudo continuará como está, com os de cima indiferentes ao sofrimento dos de baixo? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder, tanto no filme quanto na vida real. Se você gostou dessa análise e quer mais vídeos como este, já sabe o que fazer. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Inscreva-se no Você Já Viu? E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam entrar nesse debate sobre as críticas sociais e morais que O Poço 2 levanta. Muito obrigado por assistir até aqui e por apoiar o canal. A sua presença e participação fazem toda a diferença. E eu mal posso esperar para trazer mais análises de filmes que mexem com a nossa cabeça e nos fazem pensar além da tela. Até o próximo vídeo, galera!